and let me play among the stars. Visitando aqui o lounge da Nomad. A conta que tem, dá certo de conseguir aproveitar aqui um pouco dentro do aeroporto, enquanto espera a outra viagem, né? Vamos lá. Aí, ó, sempre encontro uma Kombi aqui no lounge da Nomad. Vamos viver essa experiência aqui hoje para ver como é. Tanta recomendação de viajante que vale a pena tentar ver se é bom. E acredito que seja, né? E aqui, olha, é uma varandona, né? Mas é um calor de lascar. Daí não tem um frigobar no quarto, né? E uma rápida aqui na frente também, ó. Mas olha o tamanho do sol que tá. Às 6 horas da tarde, né? E tudo ambientação, né? Primeiro dia vai ser isso, né? A gente vai se ambientando aos poucos e daqui a pouco já domina um pouquinho, né? Deixa eu mostrar pra você aqui a avenida. Olha o corre aqui, ó. Uma construção bonita logo aqui à frente, né? E a gente foi hoje almoçar pra lá, né? Descemos lá embaixo e teve um shopping que eu... É a sede geral da província franciscana de Roma. Nós vamos amanhã ver, porque onde está o monumento, chamado Altar da Pátria, celebrando a unificação da Itália, que se unificou em 1870. Antes disso não existia Itália. Aqui era tudo tampado, esse daí era o chão. E aí embaixo onde ficava os animais. Aí isso sai pra lá. Já sempre cuidamos. Você só vê uma coluna mesmo, Fabiano? Acho que é só pra ver isso. Jardins aqui. As curtidinhas. Olha a praça aqui, ó. Isso aqui, ó, é o Vaticano.
O cara do sorvete ali, o cara do sorvete ali, ó. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes. Poi una fabbrica olandese, Trelleborg, adesso l'hanno presa i giapponesi, Yokohama, ed è un centro industriale che dà lavoro a tanta gente. Qui stiamo salendo a Tivoli e vedete sulla... Aqui é a região de Tivoli, na Itália. Nesse pequeno passeio que eu estou fazendo, vinculando um pouco o lado espiritual com o lado de turista também, por que não, né? A região é linda aqui, ó, das cachoeiras, das fontes naturais. Um belo lugar aqui, ó. Eu tenho a oportunidade de visitar e agradeço muito a Deus por ter permitido a mim conhecer esse lindo lugar. Um lugar de paz, um lugar que transmite vida, e isso é o que nós precisamos realmente, né? Paz. Conhecendo um pouco da região de Tivoli, na Itália, uma região muito bela, em algumas montanhas aqui, algumas colinas na verdade, né? E aqui a gente está visitando algumas igrejas, alguns aspectos culturais também, mas eu dei uma pausa aqui para dizer que caberia a Cremosa aqui, ó, nesta praça. Já tem alguns motorhomes aqui instalados. Uma pena que é tão longe, né? Para vir com a Cremosona. Mas quem sabe um dia, né? Uma região muito bonita, muito agradável aqui nesse verão europeu, na verdade. Em torno de 30 graus. Muito lindo essa parte do mundo, né? A gente consegue enxergar muitas cidades ao redor de Tivoli. Muito bonito esse passeio.
passeando aqui por uma típica rua de uma cidade mais afastada de Roma. Aquelas ruas estreitas que a gente vê às vezes em alguns filmes italianos, que dá a impressão que às vezes vai ter alguém que vai jogar alguma coisa lá de cima desses predinhos típicos também. E aqui na cidade de Frascati, que ela fica mais ou menos uns 40 quilômetros, talvez 40, 50 quilômetros, ou melhor dizendo, 40 ou 50 minutos de Roma. E nós estamos participando aqui de uma oportunidade dada pelo local onde eu trabalho, e aí, que é franciscano. Então estamos conhecendo algumas cidades religiosas. Essa aqui, na verdade, é uma cidade turística, né? Mas tem também muito fundo de religiosidade, como tudo em Roma tem, né? E mais tarde nós vamos num jantar. Promessa é que tenha vinho, regado a vinho, e um porco que vão assar para nós. E certamente vai ser muito proveitoso. Mas olha que bacana, né? Bacana são as coisas típicas que a gente vai conhecendo pelo caminho e que vale a pena, de fato, aproveitar a vida enquanto é possível, e as oportunidades que Deus vai colocando no nosso caminho para poder, de alguma forma, tornar mais suave a nossa jornada. É isso. Bom trazer vocês por aqui para conhecerem também esse lado mais típico, mais calmo da Itália, né? Fugindo um pouquinho de Roma, que realmente é um outro mundo, tem uma agitação bastante grande. Aqui a vida já acontece mais naturalmente. E é isso. Vamos aproveitar, passear mais um pouquinho. Valeu, meu povo. Esse lugar aqui embaixo se chama Santa Maria dos Anjos, uma referência à Porciúncula. Não, na cidade.
São Francisco de Assis. Porque a coisa mais preciosa que uma cidade na Idade Média podia ter era ter as relíquias de um santo. São Francisco morreu aqui embaixo, na Porciúncula, mas logo levaram lá para dentro da cidade com medo de que alguém pudesse roubar. Olha isso, meu bem. A vista que tem aqui em Assis, né? Nosso hotel tá bem pertinho aqui, mas a poucos metros é isso aqui que nós temos. É esse estilo de pinheiro, né? E nós estamos ali, ó, nesse local. Lindo, lindo, lindo. Você vai gostar quando você vier aqui, uma outra oportunidade. Muito lindo. E aqui na cidade de Assis, viemos para um hotel que ele congrega as ordens franciscanas, né? Mas é maravilhoso, né? Olha a fachada aqui como que é. E o mais incrível aqui é a vista. Com esse final de tarde, então, fica tudo muito especial. Olha a cor desse céu. Parece que a gente fica mais próximo mesmo das coisas de Deus, né? Sempre que a gente tem essa oportunidade do silêncio e conseguir se concentrar mais, a gente aproveita muito melhor a jornada. E hoje está sendo uma jornada muito especial, principalmente por conta desse ambiente todo criado aqui e a natureza exuberante que tem aqui nessa região. É um convite à meditação, à paz e ficar bem, que no final é o que todos nós queremos e desejamos aos nossos amigos, familiares, aos nossos irmãos. Estava à tua espera. Seja bem-vindo na minha casa, onde eu nasci, onde eu vivi os primeiros 24 anos da minha vida. Com festas com os amigos, com sonhos de glória. E aí eu encontrei o Senhor e o caminho da conversão a Ele. Na prisão que experimentei em Perugia, é uma cidade vizinha, e depois aqui na minha casa, o conflito que eu vivi com meu pai e, enfim, a minha saída daqui. Deus me chamou a restaurar a sua casa em mim e depois a igreja de seu filho. Era melhor obedecer a Deus em vez de obedecer ao meu pai Pedro. Irmão, irmã, vocês que são peregrinos da minha casa terrena, peregrinos da casa terrena, mas a caminho em direção à casa do Pai em ti, verso a casa de Deus e o paraíso. Levanta-te e anda, te acompanho com o testemunho da minha vida e sustento os teus passos com a minha oração. Caminha
te espero e Deus te abençoe. Lindo, né? Se quiserem dar uma olhada. Essa esquina que a gente está vendo é a mais nova. E aí é o lixão da cidade. Tem muita plantação de coisas por aqui, né? Aquele campo lá, ó, que a gente veio para Felipe, ótimo, legal. Bem, hoje a gente veio por um eremitério, né? Onde São Francisco fazia as suas retiradas, os momentos contemplativos com a natureza, ouvia as coisas de Deus. E foi celebrada aqui uma pequena palavra, bem bonita também, né? Que nós devemos mais sempre ouvir. O primeiro sentido da vida é a audição. E na palavra foi comentado que o quão alegre deve ser a geração da vida no ventre da mãe, que o filho vai escutando as batidas do coração. E é o primeiro grande contato com a vida que tem, e que assim nós devemos também seguir, né? Escutando muito mais as coisas de Deus do que falando. E para mim foi bem bacana ouvir isso, por conta até do que eu comentava ontem, né? Eu tendo a ser uma pessoa mais ouvinte mesmo, e acho que isso me faz bem no fundo, né? Mas só queria compartilhar com você esse momento aqui. Agora a gente se retirou, cada um foi pensar um pouco na vida, e a minha vida não existe sem pensar em você, pensar na Thay, pensar no nosso filho amado. Um beijo, meu bem. E hoje tivemos um momento realmente muito especial aqui no Eremitério de São Francisco. O eremitério era um dos locais que São Francisco se retirava em direção a algumas grutas para meditar um pouco sobre a vida, para contemplar a natureza, mas principalmente para escutar a mensagem que Deus transmitia para ele através de uma escuta ativa em relação a tudo que está ao nosso redor. E o que aprendemos é justamente isto, né? Estarmos atentos, com o ouvido bastante apurado para escutar o que Deus tem a nos falar, com a manifestação sobre toda a sua obra. E principalmente contemplar tudo aquilo que Ele nos deixou e que nós devemos zelar com tanto carinho, inclusive o lado espiritual, que é tão importante, ou mais importante do que todos os outros. Foi um momento realmente forte, muito especial, que pudemos sentir a presença de Deus. E ao caminharmos sozinhos assim, contemplando toda essa beleza, realmente nos aproxima de Deus. Aos poucos, nos últimos anos, eu tenho me dedicado mais a isso. Nos dias que eu estou um pouco mais pesaroso, mais triste, não só eu, quanto a minha família,
nós procuramos nos retirar um pouco. E não por acaso a Kombi tem ajudado nisso. Esse projeto de procurar levar a vida com mais simplicidade, com mais contemplação, com mais observação e procurando ouvir o que Deus tem a nos falar. Esse é o caminho. Ainda está. Bacana. Aê, obrigado. Aqui é uma parte central da cidade de Perugia, na Itália. Tá rolando ali um festival de jazz. E a gente está fazendo aqui hoje uma visita à cidade, né? Nosso propósito não é bem esse, mas enfim, conhecendo um pouco da cultura também, da região. E olha ali, ó, a porchetta, que é um porco, né? Bem legal ali, ó. A venda assim por quilo que eles fazem, por pedaço, melhor dizendo, né? E deve ser delicioso, né? Hoje eu não vou provar, mas em uma outra oportunidade, quem sabe, né? Mas a cidade tá bem turística, assim, bem época de verão aqui na Europa, então o povo sai passear, sai beber, sai escutar um pouco de música e aproveitar as delícias dessa estação, né? Porque o inverno para eles também é super rigoroso, né? Então, caminhando por aqui para sentir um pouco mais esse ambiente todo e mostrar um pouco para vocês dessa viagem que ela teve tem um espírito de um encontro com a espiritualidade, né? Mas também tem um aspecto voltado para conhecer a cidade um pouquinho mais. Olha ali. E hoje viemos conhecer o Santuário de La Verne, é o local onde São Francisco de Assis, em um momento de uma certa hesitação da fé, como todos nós temos, e ele perguntava a Deus se ele estava no caminho certo de tudo o que vinha fazendo, pois ele estava em conflito, uma vez que
havia muitos seguidores já, e muitas vezes nas longas jornadas que ele fazia, quando ele voltava, ele percebia que algumas regras ou algumas formas com que ele entendia a aproximação de Deus, elas vinham não sendo tão seguidas por aqueles que seguiam a São Francisco. E aí, aqui nesse local, em Laverne, ele teve os estigmas. E diz a história que ele foi o primeiro ser humano a ter os estigmas de Jesus na cruz. Depois houveram outros religiosos que também tiveram essas marcas, a marca dos pregos nas mãos, nos pés, a lança que perfurou Jesus Cristo na cruz. Todos esses estigmas foram talhados também no corpo de São Francisco de Assis. E aí ele entendeu que de fato essa era a resposta. A partir do momento que ele teve isso, ele ficou em paz consigo, com a sua tão linda forma de compreender o Evangelho. E o local aqui é um daqueles locais belíssimos também, né? Impossível não sentir a presença de Deus aqui, com essa natureza exuberante, com borboleta, com uma visão linda da natureza e consequentemente de Deus. Olha os carrinhos italianos aí, as raridades. Deve ser tipo a Kombi deles, né? Assim, no sentido de colecionador e o grupo de pessoas que acabam se interessando por essas verdadeiras relíquias, né? Cada modelo bonito, né? Olha só, várias cores. Tem até com uma sombrinha aqui, ó. Bem bacana, né? Se eu tivesse vindo de Cremosa, a Cremosa ia ser a mãe de todos esses, né? Porque seria um carro monstruoso perto desses carrinhos pequenos aqui. É isso. Hoje é um sol lindo aqui. Nós estamos dando uma pequena volta aqui pelo centro histórico da cidade de Assis, na Itália. E aí me deparei com essas raridades lindas. Olha isso. Muito bonito, né? Olha que esplendor essa igreja aqui. No centro de Assis, na Itália. Ali para trás fica o convento das irmãs franciscanas, devotas de Santa Clara. São as Clarissas. Ali atrás é o convento, né? E Santa Clara foi a primeira mulher que seguiu os preceitos relacionados ao modo de vida franciscano, abdicando de questões relacionadas a itens materiais e buscando pregar o Evangelho numa simplicidade, saindo da clausura, indo até aonde o povo está, o que para a época era assim algo muito inovador, que mulheres pudessem de alguma forma também disseminar o Evangelho, a palavra de Deus, saindo da clausura. Então a opção da Santa Clara foi justamente levar a palavra aonde precisava, não só ficar orando dentro dos monastérios, né, como algumas dissidências assim da ordem franciscana
Faziam, né? E essa catedral aqui, essa igreja realmente é muito linda. Dice 50 col Regina in cielo assumpta, ora pro nobis. Regina sacratissimi rosarii, ora pro nobis. Regina familie, ora pro nobis. Regina decor Carmeli, ora pro nobis. Regina pacis, ora pro nobis. Regina ordinis minorum, ora pro nobis.